a pessoa pensa que você isso é uma prisão. Não, irmão, é uma liberdade. Além de você ser livre, passar a ser livre, você vai ter sua vida restaurada, sua família restaurada. É para você, para mudança da sua vida, para melhor, não é para pior. Entendeu? Então eu vou dar um exemplozinho aqui, é rapidinho, tá? Não vai demorar muito, não vai gelar para falar. Mas eu queria chamar aqui o Iguinho, a Fernanda, minha nora, a minha bebejinha, netinha, as crianças. Vem cá todo mundo, por favor. Vem cá, Natasha, Yasmin. Minha mãe. Vem cá. Rapidinho, vem cá. Pode subir todo mundo para cá, né? Só para cá, por favor. Fica todo mundo aqui, ó, do ladinho aqui. Isso, a turma toda. Os menorzinhos ficam na frente. Não, Maria fica no colo. Vem pra cá todo mundo. Isso. Vamos ver se consegue aparecer. Vem pra frente, gente. Vem pra frente. Isso. Tá todo mundo atrás escondido. Minha mãe vem aqui do meu lado. Minha mãe vem cá. Gente, preste bem atenção. Esse aqui é meu filho, minha filha do meio, Natasha, Yasmin acabou de dançar aqui, minha nora, minha netinha, meu netinho ali atrás também. Essa aqui é minha mãe. Está vendo? Você olha assim hoje na igreja, o que eu queria que você entendesse? Você olha assim na igreja, poxa, que legal, né, pastor? Família bonita. Mas você sabia que essa família que era para ter sido destruída? Porque eu e meu marido, nós viemos do mundo das drogas. E que a Yasmin não, nem minha avó não é, mas que o Igor, Natasha, só eles sabem, minha mãe, o que a gente sofreu na época que eu era viciada. Isso aqui hoje é um milagre. Porque não era assim, gente. Como que era lá em casa? Lá em casa era todo mundo drogado, meus filhos vendo eu e meu marido se agredindo o tempo todo. O Igor e Natasha já chegou a me carregar, eu e meu marido embriagado para dentro de casa. Você entendeu? Só Deus sabe a luta que era a nossa vida quando a gente estava no mundo das drogas. E se Jesus Cristo não entrasse na minha vida, eu não sei o que seria dos meus filhos, porque eles iam acabar pegando o mesmo caminho, porque era o que eles viam dentro de casa. Minha mãe, quantos livramentos, minha mãe quase morreu um tempo desse atrás aí. E por eu estar com Jesus, a gente está com Jesus, graças a Deus, minha mãe também é um milagre, gente. Ela não era para estar aqui hoje. Glória a Deus. Então, eu queria que você entendesse o que é o Evangelho. Glória a Deus, eu falo meu testemunho, não é porque é para você ficar sabendo da minha vida, não. Quer ver se você está pensando que a sua vida não tem mais jeito. E tem. Glória a Deus. Iguinho, vem cá, por favor. Conta aqui só um pouquinho como é que era a nossa vida antigamente. Só um pouquinho. Então, né, gente, a parte de cima era bem complicado, porque a mãe e meu pai tinham bastante vício, né? E o que acontece? Eu via a mãe só se afundando. Todo final de semana era a mesma coisa, né? Era bebida, era muitas outras coisas, sabe? Eu nem reconheço minha mãe, assim, aquela mãe, né? Minha mãe era demais, né? Uma pessoa complicada de se lidar, uma pessoa meio irritada, uma pessoa que se chorava à toa, né? Fora todas as outras coisas nada que fazia. Aí Deus foi libertando ela, e hoje tem essa obra incrível na vida dela, que ela é usada na vida das outras pessoas. Mas eu pensei que a minha mãe ia se matar, da forma que ela vivia. Todo final de semana era bebida, era farra, era droga. Aí passava a semana toda triste, a gente passava uma situação complicada, muitas das vezes faltava as coisas, né? A gente ia empurrando com a barriga e essa situação. Mas final de semana era a mesma coisa. Aí quando ela estava fazendo aquelas coisas, ela parecia que tinha uma alegria, parecia que era a pessoa mais feliz do mundo. Mas no dia de semana aquela alegria toda ia embora. Aí sexta-feira voltava, a falsa alegria, né? Aí foi isso. Até que eu lembro que um dia, um pouco antes de ela se converter, eu entrei no quarto dela, ela estava ali, levantou acho bem tarde, acho mais de meio-dia. Estava triste, não queria falar com ninguém, queria ficar no canto dela ali. Entendeu? Lembra que só até porque ela vontade de se matar? Eu fiquei triste de ver minha mãe assim. Aí foi passando a situação, foi piorando, e continuava aquilo ali infinitamente, né? Passava a semana triste, a final de semana aquilo, aquela farra, aquilo tudo, na mão do diabo, até que Deus foi libertando ela, foi libertando, foi essa obra bonita. E
a vida que Deus deu pra gente agora é bem melhor do que a gente vivia no mundo inimigo. Bem melhor, bem melhor. Deus honrou minha mãe, fez sua obra linda, não só em qualquer outro sentido, como financeiro, essas coisas, mas como espiritualmente. Olha como que Deus usou ela na vida de tantas pessoas. Ainda usa na minha vida, na vida dessas pessoas que estão aí, e outras pessoas que a gente nem conhece. A gente dá uma palavra às vezes, uma palavra de Deus diz o quê? Lançar o pão sobre as águas, depois de muitos dias você encontrará. Às vezes a gente está pegando a palavra e tem alguém ali ouvindo, está com vontade de se matar, ou você vê uma situação. Depois de muito tempo, mesmo que essa pessoa não venha para cá, Deus vai levar ela para algum lugar. Porque ela ouviu a palavra e a semente dá fruto. Né? Você vai falando, alguém vai ser tocado. Quantas pessoas foram tocadas pela palavra da minha mãe? Posso falar um negócio aqui rapidinho? Eu estava conversando com o Uber quando a gente estava vindo agora. Ele disse que ele trabalhava com uma pessoa, um homem, que ele tinha uma viação assim, de ônibus, né? Dono de uma coisa de ônibus. Aí ele disse que ele sempre viu o homem triste e tal, mas ele não podia falar muito, porque ele era funcionário. Aí o homem chamou ele no horário de almoço. Eu não quero conversar com o funcionário, com o patrão. Quero conversar como um homem normal ali, sentado para almoçar. Aí o cara falou assim, poxa, eu estou encontrando essa tristeza muito grande, uma depressão. Eu tenho tudo. Ele disse que o homem todo dia fala para ele, traz 18 mil para mim, traz 20, 30 mil, todo dia. Aí ele falou assim, e o cara vivia triste. Aí ele, eu tenho que confessar um negócio que eu nunca falei para ninguém. Ele falou assim, eu tenho tudo, eu tenho 6 mulheres. Eu tenho 6 mulheres. E eu não me sinto feliz com nada, posso ter o carro que eu quiser, tudo que eu quiser. Aí ele falou assim, meu amigo, mas você tem Jesus? Aí não, eu era uma pessoa de Deus, eu amava Jesus, tinha uma vida simples, eu abandonei Jesus para conquistar o mundo. Aí então, você tem que voltar para Jesus, larga tudo isso que é errado, larga isso, dispensa essas mulheres todas, tu sabe que não é certo, está no erro, para com tudo que você faz de errado. Aí, vamos na igreja hoje. Aí o homem ficou assim, não, bora. Aí pegou e levou ele. Ele disse que o rapaz foi uma vez para a igreja, foi 2 vezes para a igreja. Ele começou a gostar de ir, eu quero ir para a casa de Deus. Aí ele conheceu uma mulher da igreja que ele ia, casou direitinho, abandonou tudo que era de errado e está servindo a Deus até hoje. Aí ele falou assim, eu só falei com o homem uma vez, nunca mais vi ele. Mas eu vi que a obra que Deus fez na vida dele através de uma palavra. Aí agora ele já está pregando para outras pessoas, está servindo a Deus. Então a gente não sabe, às vezes Deus dá uma palavra, manda a gente dar uma palavra, entendeu? E vai ter um resultado, a gente nem vai saber depois, vai saber depois de muito tempo. Então eu creio assim, Deus usa muito minha mãe, não só ela, como outras pessoas. Até vocês estão aí, sentiu no coração de falar uma palavra? Fala. Entendeu? Você não sabe. Eu preciso uma vez mais aquela pessoa, mas a pessoa vai ser salva. Eu lembro de uma vez também, posso falar a última coisa? Eu fui comprar um negócio, né? A gente tinha acabado de se converter, eu fui numa barraca comprar um negócio. Eu cheguei lá, tinha um homem blasfemando Jesus. Falando, isso de Jesus é farsa, não é verdade, começou a falar um monte de coisa, falando palavras pesadas, né? Até com palavrão, mencionando o nome de Jesus. Eu fiquei 50 anos na igreja, minha vida nunca foi boa, que não sei o que, não sei o que lá, o pastor me enganou, que não sei o que lá, na denominação que a gente vai falar. Aí tá. Aí eu vi ele falando assim e falando coisas que não eram verdade. Aí eu fui embora, mas aquilo me deixou incomodado. No meio do caminho Deus falou comigo para eu voltar lá e refutar aquelas coisas que ele estava falando. Aí eu comecei a falar. Aí todas aquelas mentiras que ele estava falando, que ele se achava muito sábio. Aí eu falei, não, o senhor está errado. É isso. Eu fui explicando as coisas que eu tinha conhecimento para explicar o que ele falou ali. Aí ele ficou assim, eu falei, você está botando a culpa em Jesus, que é do homem. Jesus não te decepcionou. E você está falando coisas aí injustas. Você está sendo injusta com Jesus. Você não está vivo hoje. Tu não viveu 50 anos na igreja. Deus permitiu viver 50 anos na terra aqui. Você está bem. Você está aí, difamando ele. Aí comecei a falar para ele, realmente, eu estou errando com Jesus. Eu falei, então, serviu o Senhor tanto tempo para desistir agora. Serviu o Senhor tanto tempo para abandonar o Senhor agora. Aí ele ficou pensando, poxa, realmente falei um monte de besteira. Aí imagina se eu vou embora, Deus me tocou no meio do caminho, volta lá e fala com aquele homem. Eu voltei e falei, entendeu? Sentir vontade, gente, fala de Deus, dá uma palavra, entendeu? É isso aí. E essa obra que Deus fez aí, bonita na vida da minha mãe. E faz até hoje. Deus abençoe. Então, gente, glória a Deus.
Então, eu queria que você entendesse, preste atenção, a minha intenção aqui, você entenda o que Jesus fala, não é na minha vida, é na sua vida também, é isso que eu quero que você entenda, entendeu? Natasha, vamos. A Yasmin não pode, porque a Yasmin não era nascida ainda quando eu ainda estava no mundo das drogas, só a Natasha e o Igor que era. Fala um pouquinho como é que era a nossa vida antes, quando a gente estava lá, quando eu e meu pai usava droga. Eu me lembro. Então, gente, eu era bem nova, né? Vou dizer que eu era pequena, porque eu ainda sou, mas eu era bem nova. Só que eu me lembro, assim, de muitas coisas, né? Eu lembro que, como o meu irmão falou, a nossa vida era só de aparências, né? Porque, assim, final de semana era muito churrasco, né? Bebida, muitas amizades lá em casa e tal. E era aquela falsa alegria, né? Risada, música alta, não sei o quê. Só que durante a semana, só a gente sabia o desespero que era. Às vezes a gente tinha uma condição financeira muito ruim, né? Por causa dos vícios, até dinheiro de compromissos. Os meus pais acabavam usando, né? Eu lembro que o meu pai pediu o meu irmão mais velho para esconder o dinheiro de compromisso, aluguel, essas coisas assim. Só que depois, né, lá com a madrugada, ele já estava mais para lá do que para cá, ele ia lá e pedia o dinheiro de volta. E ai de quem não desse, né, porque não tem como, ele pegava o chinelo, então tinha que dar. Aí ele pegava o dinheiro de volta e acabava gastando tudo em vícios e tal, e aí acabava que a gente ficava sempre se endividando, né, e a gente tinha uma condição bem difícil. E eram muitas brigas, né? Às vezes, final de semana era aquela festa e durante a semana toda era aquele tempo de tristeza, né? Meu pai saía de casa, eram muitas brigas. A gente ouvia muitas discussões deles, né? Palavras e tal. E era isso, a gente via a nossa vida destruída, sabe? A gente, lembrando assim do nosso passado, parece até que foi um filme que a gente assistiu, não parece que foi real, porque a mudança foi muito grande, entendeu? A gente, como família, tinha um relacionamento muito difícil entre si, né? E depois que Jesus entrou, a nossa vida mudou completamente. Minha mãe era uma pessoa muito estressada. Hoje em dia, minha mãe é a pessoa mais mansa da face da terra. Eu chamo minha mãe de Moisés, porque ela é muito calminha, sério. E antigamente, gente, não era assim. Não tenta imaginar, que vocês não vão conseguir imaginar como era minha mãe antigamente, porque a mudança foi muito grande, né? Então, assim, muitas coisas assim. Jesus, ele meio que refez a gente, sabe? Ele refez todos nós, a nossa situação, tudo o Senhor refez. Então, foi uma mudança muito poderosa, assim, uma coisa muito incrível mesmo. Bom, a Yasminzinha não era nascida, minha nora ainda não tinha, né, a bebê, mas minha mãe tinha. Conta aqui, mãe, um pouquinho. Como é que eu era antes? Conta um pouquinho. Não, você vai falar a verdade. Como é que eu era antes, como é que eu... Foi uma benção, foi um milagre. Ele trabalhava para beber, comer, cheirar e fumar, e eu trabalhava para sustentar. Era isso, porque senão eu ficava do lado de fora sentado tomando conta deles, eles doidão, por causa das crianças. Eu levava, quando ele não deixava levar as crianças, eu tinha que ficar sentada aí, botava cadeado no portão, eu ficava a noite todinha andando, igual policial, tomando conta dela e das crianças. Qualquer coisa ele ia roubar, dar um jeito, né? E muitas das vezes eu tinha até que chamar o pai dela para ajudar, entendeu? Porque eu tinha medo de machucar as crianças, machucar. Os dois se mataram. Eu chegava lá, casco de cerneiro para tudo quanto é lado. Mesa, coisa no chão, farofa no chão. Eu pegava, estava cheia, eu jogava fora. Aí eles mandavam comprar outra. Aí quando eles bobeavam, eu jogava fora, entendeu? O filho, eles saíam, eles se vestiam, ela se embonecava toda, ela muito bonita, entendeu? Quase pelada. Não sai assim, vai acontecer uma coisa. E eu ficava desesperada, eu ficava com as crianças, né? Porque eu não podia ir acompanhar eles, né? Nem tinha, não podia impedir, entendeu?
mas era um vício maldito mesmo, que foi muito difícil. Então, o que aconteceu na vida dela, até hoje, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Entendeu? E foi o maior milagre da minha vida, foi ver minha filha hoje, uma pastora. Hoje ela ora pela família toda. Ela é o meu cabide, que às vezes eu ora por mim, porque está acontecendo isso. Ela, mãe, desespera. Fica tudo bem. Daqui a pouco resolveu ter um carro para os hoje você ia voltar, voltou. Então é isso. Entendeu? É a bênção que Deus deu, né? Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe. Obrigada, tá? Deus abençoe. Então, eu chamei aqui a minha família, que presta atenção. Às vezes eu falo aqui, mas eu não sei, eu acho que tem pessoa que pensa que é brincadeira. Não é brincadeira não, gente. Se vocês vissem quem eu era e quem eu sou hoje em dia, cheio de vício, cheio de tatuagem, cheio de maquiagem, eu estava praticamente nua. Eu começava a beber, fumar, cheirar quinta-feira. Eu ia direto, e sem beber água, sem comer comida, sem dormir, sem tomar banho, porque a cocaína, você não quer saber de nada não, mas você pede juízo, a pessoa no meio da rua, já é sujo, está sujo, descalça, vai descalço mesmo, é assim que eu andava. Os meus filhos, Igor e Natasha, depois já me levar embriagado para dentro de casa, gastar. Eu, pai, e sem contar que a gente se agredia mesmo. Eu e meu marido, a gente doidão, a gente quebrava tudo dentro de casa. A coisa era muito séria, parecia um pesadelo. Pastor, como é que aconteceu essa mudança? Presta bem atenção. Primeiro lugar, você tem que procurar uma igreja que pregue a palavra de Deus. Que aquele homem, aquela mulher é realmente usado por Deus. Não pode ser negócio de revelação, isso não vai mudar nada na sua vida. Quando que a minha vida começou a mudar? Quando eu comecei a ouvir a palavra pela rádio, eu conheci meu pastor, porque esse aqui é uma filial. Eu fui lá para a igreja pentecostal, o Evangelho Completo, a sede, pastor Francisco Mota. Eu comecei a ouvir o pastor pela rádio. Zu, faz um pouquinho para mim, para você pegar aí. Eu conheci lá o meu pastor pela rádio. Meu pastor pregou na palavra e parecia que aquilo ali tudo tinha a ver com a minha vida. Poxa, certinho que eu estou passando. Aí eu comecei a ouvir a primeira vez, comecei a ouvir a segunda. Pode ser brigadão, tá, gente? Comecei a ouvir a primeira, comecei a ouvir a segunda. Daqui a pouco, aquela palavra começou a falar no meu coração. E eu tomei a decisão. Vou nessa igreja. Aí achei lá aonde que era a igreja, fui para lá, conversei lá com o pastor Fabiano, olha, eu falei, pastor, eu queria vir para